Olá, segundos anos, como é que estão? Tudo bem? Certo? Hoje a gente está aqui em mais uma aula, tá bom? De correção. A nossa correção de hoje vai ser da página 253, tá bom? Então já pega seu livro aí e abre na 253 para poder você me acompanhar, tá? Hoje não vai ser bem uma correção, eu não vou dar resposta de questão, porque todas as questões dessa atividade, quem fez já sabe, são mais questões pessoais. Então eu vou fazer aqui alguns comentários sobre esses textos, certo? E sobre as questões, mas teoricamente não tem certo e errado, porque como é uma questão pessoal, são ideias suas, tá bom? E no final eu vou dar algumas dicas aqui sobre os gêneros que fazem parte dessa temática, que são os gêneros jornalísticos, certo? Que os gêneros jornalísticos foram os que a gente viu ao longo desse período de quarentena. Nós trabalhamos os gêneros que fazem parte desse meio: a entrevista, a notícia, né, a própria reportagem, certo? Então, para a gente fazer um fechamento sobre isso, eu passei para vocês essa atividade que questiona acerca da profissão do jornalista, tá bom? E vai falar principalmente desse tema de ética, da questão da ética dentro do jornalismo. Vamos dar uma olhada aqui na nossa primeira questão. Você acha que deve haver ampla liberdade de expressão na imprensa? Ampla liberdade é oposto à censura. Censura é quando os meios de informação, os meios de comunicação, não podem falar sobre tudo, só podem falar sobre determinados temas. E quando a gente fala de censura, principalmente aqui no Brasil, muitos vão lembrar principalmente do tema ditadura militar. Em história, talvez vocês já estejam vendo alguma coisa sobre a ditadura militar. Se não, basta vocês pesquisarem aí na internet, tem bastante vídeo falando sobre o que foi a ditadura militar no Brasil. E durante a ditadura militar, teve essa censura dos meios de comunicação. Então, os meios de comunicação só poderiam falar sobre temas que eram do interesse do Estado, do governo que estava no poder, certo? Então, liberdade de expressão é a imprensa poder falar daquilo que ela deseja, pautado na verdade e na objetividade, né? Ou será que deve haver algum tipo de controle, né? Será que deve ter algum controle sobre essa liberdade de expressão? Ou a imprensa deve ser livre para poder falar abertamente sobre as questões que desejar e discutir sobre isso? Em sociedade democrática, como lidar com informações falsas? Informações falsas, a gente já está bem, vocês já devem estar bem situados acerca dessas informações que hoje, devido ao sistema de internet, sobre a questão da rede de computadores, essas informações falsas, elas circulam com uma velocidade muito maior. E elas receberam um nomezinho até bonitinho, fake news, né? E essas fake news, elas estão bastante em tema hoje, principalmente devido à vigência de uma lei que criminaliza, né, as fake news e tal. Então, devia haver como lidar com essas falsas informações, ou com esses órgãos e imprensas que transmitem, que disseminam falsas informações, né? A ideia de que essas falsas informações, elas não deveriam existir, né? E, na verdade, tudo que é falso, que é mentiroso, ele vai caminhando para desvirtuar as pessoas, ou então para fazer com que as pessoas pensem algo que, na verdade, não é o que está acontecendo, né? Acaba influenciando de forma negativa, né? Isso aí é algo que vocês vão refletir e vão escrever, tá? Na segunda questão, ele já pergunta: na atuação de um repórter fotógrafo, qual é o limite ético? Né? Aí aqui ele já cita o ponto da ética. E a ética
são regrinhas que devem ser seguidas por todos, né, para prezar a boa convivência em comunidade, né? Então são regras que muitas vezes não estão escritas, mas que a gente, dentro do convívio em sociedade, para se conviver bem em sociedade, a gente segue, né? Que é a questão de você respeitar os direitos do próximo, é a questão de você respeitar horários, né? De você agir bem, de você fazer o bem, né? São essas questões que a gente chama de ética. Por exemplo, o jornalista sul-africano Kelvin Carter ganhou o prêmio Pulitzer com a foto de uma criança africana sendo observada por um abutre, né? Carter fez essa foto em benefício próprio para projetar como fotojornalista ou como meio de denunciar a fome no Sudão, né? O que ele está falando aqui está sendo trabalhado no texto 1 que ele traz para vocês, o jornalismo e a realidade que nos cerca, certo? Esse texto vai falar sobre esse jornalista e vai comentar sobre essa ação dele. Foi certo essa ação de registrar esse inocente, que é uma criança, né, nessa situação de fragilidade, né, sendo observada por um animal, né? E foi certo essa exposição dessa criança dessa forma? Ou será que a gente deve ver com outro olhar, um olhar de que essa foto pode sensibilizar acerca da situação precária dessa região? Então, existem duas posições, né? A ideia aqui é que você escolha uma posição e tente defender a sua posição. Você é contra ou é a favor desse fotógrafo e da sua atitude? Tenta defender a sua posição, né? Terceira questão, você é a favor do jornalismo investigativo? O objetivo desse tipo de jornalismo é vender notícias ou contribuir para o combate da corrupção e outros desvios morais na sociedade. São dois pontos contrários também. O jornalismo investigativo é aquele jornalismo que a gente está acostumado a ver nos telejornais de criminalidade, que noticiam crimes, né, e mortes, homicídios, né, que noticiam principalmente esse tipo de crime, né, como aquele Cidade Alerta, 190, né, Barra Pesada, que são esses noticiários que tem esse tipo de jornalismo investigativo, tá? E aí, esse tipo de jornalismo, ele é um jornalismo beneficente, que beneficia, ou seria mais um jornalismo que quer apenas vender notícias, que quer apenas ter audiência, que quer apenas fazer barulho, não quer resolver nada, só quer audiência, né? É também uma posição que você deve tomar. Como a imprensa está presente na sua vida? A imprensa em geral, a ideia de das notícias, dos telejornais, como é que ela está presente? Isso aí é bem pessoal, né? Normalmente, a gente acaba vivendo muito em um mundo com várias informações, que transmite várias informações para nós, né? E essas informações, se a gente não souber filtrar e organizar, elas acabam se esvaziando ou acabam não tendo nenhum sentido para a gente, certo? Então, devido a essa grande quantidade de informações que a gente tem acesso, a gente acaba tendo que ter uma grande responsabilidade acerca de filtrar quais são as informações que realmente são importantes para mim e quais são as informações que eu não deveria ou que não é interessante que eu acompanhe ou que eu conheça, certo? E acerca desse tema, gente, para finalizar sobre essas questões que são mais de opinião, como eu já disse, não tem certo ou errado,
A ideia aqui é que você escreva as suas respostas dando a sua opinião sobre esse tema. Tenta se posicionar, não fique em cima do muro. Não diga, isso é ruim, mas também pode ser bom. Tenta se posicionar e defender a sua posição, tá? E para finalizar, eu trouxe a dica de 2 filmes, tá bom? Que falam sobre jornalismo, investigativo, certo? Que falam sobre a denúncia de situações. Um filme é americano, o filme Os 7 Pecados Capitais, tá bom? Que vai falar sobre um detetive que tenta pegar que investiga uma série de crimes de um serial killer. E esse serial killer, esse assassino em série, ele comete os seus crimes em cima dos 7 pecados capitais, né? Cada crime ou cada homicídio que ele comete tem um significado em cima dos 7 pecados capitais que a igreja coloca. Gula, soberba, ira e por aí vai, né? Então ele vai cometendo esses crimes em cima desses 7 pecados, tá bom? E o segundo filme, que eu acredito muita gente já tenha visto e quem não viu é uma oportunidade de ver, que é Cidade de Deus, que é um filme brasileiro que fala sobre um rapaz, o Buscapé, que vai contar a sua história, a história da sua favela. E o Buscapé, ele tem o grande desejo de se tornar um fotógrafo, né? De poder registrar a realidade da sua favela. E ele vai acabar ficando famoso, de certa forma, devido justamente às fotos que ele publica do crime organizado e do tráfico dentro da sua favela, certo? Então é um filme também interessante para a gente observar essa questão do jornalismo e essa ideia no geral, tá legal? Então, gente, eu fico por aqui, tá certo? Espero que tenha ajudado vocês a compreender um pouco mais sobre esse tema e sobre esses gêneros. Foi um videozinho mais para que vocês tentem refletir sobre essa profissão jornalística, tá bom? Desejo a vocês tudo de bom, continue na caminhada, não desista, tá bom? Tô com vocês, qualquer dúvida, podem mandar mensagem que na medida do possível eu respondo, ok? Então, fé, força e foco e até a próxima.